Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bienvenidos a todos a La Semilla Podcast. Seguimos en este episodio con el estudio de Efesios, ¿no? Como ya hemos estado estudiando, ya estamos en el capítulo 2 y hoy día vamos a proseguir con el estudio o con el tema de la alienación, ¿no? La alienación espiritual. ¿Qué nos toca hablar el día de hoy, hermana? Vamos a terminar este tema sobre la alienación espiritual, que está en el versículo 12, ¿no? El versículo 12 dice así: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alienados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Entonces hemos visto la primera alienación, que fue aparte de Cristo, estaban sin Cristo, los gentiles. Segunda, la alienación social. El versículo 12 dice: alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces es una alienación social. Y por último vamos hablar de la alienación espiritual que estamos hablando, ¿no? Y hemos hablado en primer lugar que estaban sin Cristo, ya hemos hablado. En segundo lugar, los gentiles eran objeto de alienación espiritual debido a que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Terceiro lugar, los gentiles eram alienados espirituais porque não tinham pacto com Deus. Já hemos explicado isso. Eram ajenos a los pactos de la promessa. Eu sei que Deus, hemos falado que Deus hizo um pacto com Abraão. As promessas foram dadas aqui à nação de Israel. Qual promessa? De um Messias. O Messias foi prometido à nação de Israel. Essa era a esperança, não? Era uma promessa que Deus hizo exatamente à nação de Israel. Não foi a los gentiles. Já hemos falado disso. Em quarto lugar, os gentiles estavam alienados espiritualmente porque viviam sem esperança. Por supuesto que quem não tinha Jesus não tinha esperança. Os que estão sem Cristo, alejados da cidadania e ajenos a los pactos e de la promessa, também carecem por completo de esperança. Te pergunto, Juan, que esperança teníamos? No, ninguna. Ninguna esperança. Hemos hablado que la única esperanza, la única cosa que los gentiles tenían o esperaban era el juicio eterno. Pero nem de esos ellos sabían que iban a ser condenados eternamente. Claro. Solamente vivían el momento, ¿no? Ajá. Como hay una cita de Isaías que Pablo repite: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así es la vida del gentil, de las personas que están sin esperanza. Esperanza en lo más allá no existe. Claro, solamente viven aquí, o sea, no tienen un propósito, ¿no? No tiene un propósito. Una meta. Ajá. No, por eso, si no hay propósito, no hay esperanza. No hay nada. Por eso pasa todo el tiempo gastando lo que reciben, ¿no? Por ejemplo, algunas personas son bien acaudaladas, pero pasan mayormente la vida, dicen, ¿no? Disfrutando. Ajá. Porque ellos ya saben, muchos ya saben que cuando se muere, no se lleva nada. Y eso es cierto para todos, ¿no? La única diferencia entre los discípulos de Jesús y los que no son discípulos de Jesús es que nosotros tenemos una esperanza de vida eterna.
e vamos desfrutar. Apesar de lo que passemos aqui, não importa. Lo importante é como termina nossa vida. Ujú. Não é assim? Claro, esa es nuestra esperanza. É nossa esperança de vida eterna, já não mais llanto, dolor, muerte, separação, porque a morte nos separa de nossos seres queridos, e em el cielo não vai haver muerte, não vai haver llanto. Por quê? Porque não vai haver pecado, porque o pecado que é a causa de tudo isso. O pecado causou a morte física, a morte espiritual, e todos os problemas sociais que temos hoje, políticos, é devido ao pecado. E assim viviam os gentiles de los dias de Pablo. É por isso que Pablo está haciendo-les recordar. E isto serve para nós outros. Amigos, serve para nós outros. Nós outros não temos nada disso. A lei foi dada a los judíos. Lamentavelmente, muitas pessoas hoje se estão reunindo porque diz que o dia de reunir-se é sábado, né? Sábado. ¿Sabes qué? Eu queria ver el líder, não creio que se chamará pastor, reverendo, como será? Como le explicam a carta de Pablo a los Gálatas e a los Colossenses? Claro, justamente ahí vemos que cómo es, ¿no? Pablo mismo refuta muchas cosas, nos hace ver que en Cristo se ha cumplido muchas de esas cosas, el descanso, ¿no? E eles não entendem que nós outros somos gentiles. Claro. Nós outros não somos judíos. Os judíos viviam em antigo pacto, ¿no? En el antiguo pacto. El antiguo pacto. Los creyentes hoy viven un nuevo pacto. Um novo pacto. Quando Jesus celebrou a última cena, não, que ele estava com seus discípulos, pouco antes de ser arrestado, ele disse: comei e bebed, porque isto é a sangre do pacto que hago com vosotros. Está aí em Mateus capítulo 26. E Paulo, escrevendo a los Colossenses, ele habla aqui de los problemas que havia na igreja de Colossas, que Epáfras não pôde resolver. E foi hasta Pablo a Roma, porque Pablo estava encarcelado em Roma. E aqui Pablo deixa muito claro que já não há mais dias, que nada nos condene por dias, por comida, por bebida, por nada. Esse grupo que se reúne nos sábados tiende a condenar-nos. Dice que nos reunimos un día pagano. Un día pagano. Sin embargo, los días de la semana, quien los puso fue Roma. Claro. ¿Sabes que ellos dicen que nosotros adoramos al Dios Sol? No, es mentira. A no ser que ellos, porque a veces las personas juzgan a la otra con su medida, ¿no? Pero claro, basado en sí mismo. Ele mira o que ele hace e juzga a los demás. Não juzga segundo a recta justiça. E primeiro, que os judíos não tinham nomes. Era primeiro dia, sexto dia, primeiro, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sétimo dia. Trabalhariam 6 dias e descansavam no sétimo dia, porque Deus conhece a estrutura do homem, não? E eu trabalhei em uma empresa, Juan, que eles entendiam melhor que essas pessoas que dizem que conhecem a Bíblia. Mi sétimo dia, sabe qual era? Dia martes. Eles entenderam que o sétimo dia, ou entendiam que era martes, não era sábado. ¿Entendes? Então, por isso Jesus dijo que os hijos de las tinieblas, ou seja, os que não são crentes, são mais astutos, não? Para actuar que certas pessoas que dizem que conhecem as escrituras. E isso temos que ver. Só ler, estudar a carta de Pablo a los Colossenses. E aqui é muito claro, capítulo 2, vai falar do que de la obra de Cristo,
El versículo 18 dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildade e culto a los ángeles, entremetendo-se em lo que não ha visto, vanamente hinchado por sua própria mente carnal. 16. Portanto, nadie os juzgue em comida ou em bebida, ou enquanto a dias de festa, luna nueva ou dias de repouso. Claro, ¿Qué es juzgada, Juan? Condenar. Condenar. Uh-huh. E aí estão nos condenando, que nós outros adoramos ao Deus Sol. Se nós outros adoramos ao Deus Sol por reunir-nos domingo, eles adoram ao Deus Saturno. Claro. Não é assim, Juan? Claro. Sábado, segundo o calendário romano, eles adoravam ao Deus Saturno. Saturno. Sábado é Saturno. Então, se nós outros não recebemos, Deus não ha hecho pacto com nadie, com nenhum de nós outros, o antigo pacto não pertence a esta dispensação, não? A partir de que Cristo vino, começou uma nova história, é novo pacto, novo testamento, nova aliança. Y ahora diferente. Pues. Es diferente. Por eso muchos no tienen esperanza. La verdadera esperanza solo puede basarse en una promesa verdadera. Hay muchas personas que no tienen paz porque no tienen esperanza, no tienen seguridad. Entonces, la verdadera esperanza solo puede basarse en una promesa verdadera sobre la confianza en alguien que puede llevar a cabo lo que promete. Y el único que puede llevar a cabo esas promesas es Dios. Claro, nadie más. Nadie más. Por eso el hombre no puede pactar con Dios. Es Dios que pacta con el hombre. Hizo un pacto con Abraham, ya hemos hablado. Hizo pacto con Noé. Hizo pacto com Davi, com Moisés, todo. Pero aqui, em Novo Testamento, é com todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim de simples. A esperança de uma bendição profunda que dá significado e segurança à vida. Então, Pablo estava falando para os gentiles. Vocês não teriam esperança. Eram ajenos a los pactos, não tinham nada que ver com Israel. E a gente, não sei porquê, eles não entendem, não é assim, Juan? Claro, siguen en lo mismo. Sigue lo mismo, a pelea sigue lo mismo. Uns querendo ser judíos, quando de verdade têm outra nacionalidade. Não entenderam. A uno lhe cayeron el 20. Uno tem que se dar conta. E hoje em dia é diferente. Não há judíos e nem gentiles. Só há um pueblo, o pueblo de Deus. Aqueles que queiram ir ao cielo têm que entrar em los métodos de Deus. Porque senão, não. Não é como uno quer, é como Deus quer. A esperança é a consumação da vida, a certidumbre confiada de que temos um futuro bem-aventurado, dichoso, feliz, dentro do plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. E essa é nossa esperança, porque sabemos que Deus é fiel para cumprir. Mira, vamos ver um versículo que se encontra em Jó. Como estava a esperança de Jó? Jó não era judío. Ele não era descendente de Jacob. Mira, Juan, capítulo 7 de Jó, versículo 6. Vamos ver a diferença entre uma pessoa que tem esperança e uma pessoa que não tem esperança. Um pueblo que tem esperança e um pueblo que não tem esperança. No, capítulo 7, versículo 6 dice: Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Como estava Jó? Como os judíos, os gentiles. Los gentiles, sin esperanza. Agora vamos ver o que é ter um Deus que promete e cumpre. Salmo 146, versículo 5.
Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Aí também vamos ler Jeremías 14:8 y 17:13. Jeremías 14:8. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? 17:13. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Muy bien. Podría buscar Salmo 71, versículo 5. Ya, Salmo 71:5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Ahí está. Hemos visto dos pueblos. Hemos visto el panorama de Job, ¿no? Un panorama totalmente pesimista. Ele não tinha esperança. Pero nosotros hemos visto como este pueblo que foi elegido, llamado por Deus, tinha esperança. Israel estuvo em capacidade de ter uma esperança completa em la promessa de Deus, porque ele tinha todos os recursos a sua disposição para cumpri-la e porque ele não pode mentir. Essa é a diferença. Eles tinham as promessas de Deus e sabiam que ele podia cumpri-las e era digno de toda sua confiança. Como já hemos dicho, Deus é o único que pode cumprir o que promete. El hecho de que muitas vezes perderam sua esperança em essas promessas se deviu a sua própria infidelidade e não a de Deus. ¿Por qué fueron para el cautiverio? Porque desobedecieron a Dios, se volvieron idólatras. Sí, y cuando estábamos ahí en Babilonia, se recordaba de Jerusalén. Pero estando en Israel, nunca escucharon a los profetas que Dios había levantado. Claro. Dios no era el deseo de Dios llevarlos al cautiverio. No era, pero ellos no entendieron, fueron. Porque Deus les prometeu a terra de Canaã, pero antes que eles entrassem a possuir a terra, Deus lhes dijo várias vezes, lhes falou através de los profetas, que não deveriam adorar a los deuses de los cananeus e de todos os seus que viviam aí. Pero eles não fizeram caso. Deus lhes ordenou, saquem a todos, para que não seja um tropeço para ustedes. Eles não fizeram. Então, que les quepa. Claro que los sacó de su tierra, fue un cautiverio. Eles deviam, ¿sabes qué? E isso, eles regressaram depois de 70 anos de cautiverio. E é lamentável, porque a terra que Deus prometeu para Israel é desde o rio Éufrates hasta o Nilo. Ah, claro. Agora, se tu miras hoje em um mapa, qual é a extensão do território de Israel? Ahora es mucho menos de lo que... Minúsculo. Ajá. Y está hasta dividido encima dentro de Israel. Sí, y lo van a dividir otra vez. Porque a terra de Israel foi dada a Israel por Deus por pacto sempiterno. Ou seja, que os gentiles não foi dado a los gentiles. Não foi dado a los árabes, a nenhuma outra nação. Deus se lo ha dado a Israel. Mas por que perderam? Por su desobediencia. Sí. El problema no está en Dios. Claro, el problema está en el hombre. En el hombre que no puede cumplir, que no puede ser fiel. Ahí está. Entonces, Israel estaba en su tierra, debería estar tranquilo, pero decidieron hacer lo que les pega en gana y llegaron las consecuencias de sus acciones. Cuando uno hace lo que quiere, vai receber o que não quer. Claro. Esse é o detalhe. Então,
Aqui, em Efésios capítulo 2, Pablo lhe está advertindo. E assim que de nada serve pelear, Pablo quer dizer, não pelear, ustedes estão. Essa é a realidade de ustedes. Muito bem. Em quinto lugar, o quinto lugar de la alienación espiritual e mais importante, os gentiles eram objeto de alienação espiritual porque estavam sem Deus. Essa palavra sim em grego é a. E Deus é Theos. Em grego não é como em castelhano. Sim é uma palavra, Deus outra palavra. Em castelhano, em grego é uma sola palavra. É a palavra ateus. Sin Dios, ateos. Se uma pessoa não tem Deus, é ateu. Não é que hubiera sido ateus intelectuais. Não é, eles não eram ateus intelectuais, porque a maioria deles creiam em deuses ou em um Deus. E isso podemos observar em Atenas. Quando Pablo chegou aí, tinha altares para todos os deuses. Então, que é um ateu intelectual? É aquele que não adora a nadie. Aquele que não crê em nada. Os gentiles não eram ateus intelectuais. Só que eles não tinham o Deus verdadeiro. Vamos ler Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Muy bien. Entonces, los gentiles no eran ateos intelectuales. Já hemos explicado, um ateu intelectual é aquele que não crê em nada. A decir verdade, ele é seu próprio Deus, não? Claro. Também, entre os gentiles, havia alguns panteístas. Que significa a palavra panteísta? Pan, todo. Teísta, Deus. Ou seja, que para muitos gentiles de los dias de Pablo e para nós outros, o panteísmo continua existindo. Então, se pan é todo e teísta, Deus, que significa quando se juntam as palavras? Todo é Deus. Assim que a mesa é Deus, a guitarra é Deus, a botella é Deus, tudo que existe é Deus. E Pablo está aqui aclarando a eles. E aqui, em Atenas, eles haviam erigido esse santuário com o único fim de incluir a qualquer Deus que houvera obtido. Porque eles não queriam deixar nenhum Deus sem um santuário. E Pablo disse: esse que vocês não conhecem é justamente o que eu predico. O problema não era que os gentiles creyeran de Deus, careciera de Deus, porque já tinham. Por exemplo, em meu país, há um Deus para cada dia do ano. São 365 dias. Tu puedes ver aí, hoje se adora fulano. Todos os dias, em qualquer parte de meu país, se adora um ídolo. Se adora um demônio, porque é a Bíblia que disse que atrás de um ídolo está um demônio. Porque não é possível que uma pessoa em sã consciência, um intelectual, academicamente bem preparado, pueda curvar-se ante um pedaço de pedra, de palo, de gesso. Claro. Há alguém por detrás dessa imagem que lo hace fazer isso. Então, os gentiles não careciam de Deus, senão mais bem que não tinham ao Deus verdadeiro. É isso que acontece.
não têm ao Deus verdadeiro, esse vazio que é de Deus, eles vão llenar com outros deuses. Dar seu amor, seu tempo, seu dinheiro. Essa é a realidade. Aunque os creyentes têm muitas penalidades e pruebas em el mundo, Jesus disse, bem-aventurados sois, não é assim? Quando sois perseguidos por causa de mi nombre. Alegraos, porque grande é vuestro galardão em el cielo. Aunque o crente passe penalidades, pruebas em el mundo pecaminoso, esse mundo que estamos vivendo ahorita, esse mundo presente, e está assediado de contínuo por el sistema enganoso de Satanás, eles ou nós temos esperança segura de um mundo futuro que é perfeito e livre de pecado. Quando termine o milênio, vai começar, que coisa? O juízo. Juan viu um trono. Em Apocalipse, aí ele descreve um trono branco. E aí vai começar o juízo sobre todas as pessoas, desde Adão, os que morreram na época de Adão, até o último que morreu aí durante o milênio, que rechazou a Cristo. E sabes que? Vai começar a eternidade para os adoradores de los deuses falsos. Aí a Bíblia diz que Juan viu que se abriram livros, não foi assim? Livros. E cada um foi juzgado por suas obras e lançado ao lago de fogo. Aí começará a eternidade para os incrédulos e também começará a eternidade para os fieles, que passaram as pruebas, as persecuções. Então, nós temos esperança. Nós temos a esperança de um mundo melhor, sem guerras, não é assim? Sem epidemias. E todas as coisas, os problemas sociais, políticos, filosóficos que nós enfrentamos hoje, não vamos mais ter. E temos essa esperança porque quem nos ha prometido é fiel para cumprir. Então, aí vamos a descansar de todas as coisas que estamos vivendo agora. E se vamos a servir a Deus à perfeição, não vamos mais estar assediados por os compadres, ¿no? De los inimigos nuestros. Claro. Nadie nos va a hacer trampa más. No, está cuidándonos de esto, de aquello, ¿no? Inseguridad. Velando, porque tenemos que velar, ¿no? Claro. Porque senão nos vamos ser atrapados. Ajá. Esa es la realidad. Entonces, el creyente agora tem esperança. Os gentiles agora têm esperança. Também os judeus, porque se eles querem ser salvados, têm que aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é porque eles são judeus que eles vão entrar na vida eterna, assim não é. No puede ser, porque la salvación, ya decíamos, ¿no? En todos los programas que la salvación no es diferente para nadie. Por outro lado, quedar atrapado em meio de esse sistema de maldade, sem ter Deus, é carecer por completo de esperança. Então, quem não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem esperança. Não importa que seja judeu ou gentil, não tem esperança. É porque o único que dá esperança, significado, propósito a nossas vidas se chama o Senhor Jesucristo. E nada mais. Os gentiles, Pablo está recordando essa comunidade de irmãos que estavam em Éfeso. Se encontravam sem Deus em el mundo porque não queriam reconhecer sua necessidade dele. É igual que hoje. Há gente que diz, lhe apresenta o plano de salvação, Juan. Sabe o que ele disse? Eu não necessito, eu tenho família, eu tenho trabalho. Eu não necessito, pero o trabalho e família não te dá vida eterna. O Senhor não rechazou a los gentiles,
Porque a palavra de Deus em Romanos 2:11 diz assim, porque não há acepção de de pessoas para com Deus. Não importa o que um ha hecho, se ha sido um terrorista, se ha sido um ladrão, se reconoce a Jesucristo como Senhor, é perdonado, é aceptado como hijo de Deus, por la fé em Jesucristo. Não haviam recebido a lei de Deus em tablas de pedra como os judíos. Os 10 mandamentos foram escritos em pedra. Pero os gentiles tinham escrita em seus corações e consciência. ¿Sabes quê? Nadie vai dizer, não sabia nada dele. Porque todos nós sabemos que roubar é malo. Que codiciar é malo. É malo. Está escrito em nossas consciências. Israel recebeu em pedra, os gentiles em sua consciência. Hasta os ateus intelectuais, se ele deixa seu carro aí, em tu puerta, vem um rateiro e lhe saca uma peça, uma parte de seu carro, ou se lo leva toditito. E lhe avisa que é o que ele vai fazer primeiramente. Ele vai dizer, está mal. Está mal. Lhe vai denunciar. Não é assim? Vai acudir às autoridades para que encontre seu carro. E por que está mal? É porque em sua consciência, aunque ele não admita, está escrito que roubar é malo. Então, todas as pessoas, em qualquer parte da terra, seja em las comunidades indígenas mais lejanas que há, por exemplo, em Nova Guiné, aí na selva de Nova Guiné, eles têm consciência. Eles têm a revelação de Deus. Onde? Em si mesmo e na natureza ao seu redor. Não podem dizer, não, nós outros não sabíamos. E é só ler Romanos. Aí Pablo lhes explica cuidadosamente que é o que dá testemunho de que há um Deus. Vamos ler Romanos 1, 19 e 20. Hasta o 21, Juan. E eu les digo, estes versículos são muito lindos. Romanos 1 del 19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles en él, de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, todos, tanto judíos como gentiles, porque los gentiles, estamos hablando de los gentiles porque nosotros no hemos recibido la ley de Dios, el pacto, esas cosas que ya hemos hablado. Pero ahí tenemos la naturaleza. La naturaleza da testimonio que sí hay un Dios. Los gentiles rechazaron a Dios al detener y suprimir la verdad sobre él, que les había manifestado con evidencias abundantes. El problema fue que ellos, en vez de adorar al Creador, adoraron a lo creado. Eso podemos observar en Romanos 1, 21. Entonces Pablo estaba haciendo esos recuerdos, haciéndoles recordar que eles não tinham direito a nada. E assim que não podiam estar peleando, pensando que eram melhores que os judeus, e tampouco os judeus, pensando que são melhores que os gentiles. E a seguir, no versículo 13, nós outros vamos seguir falando, não? De judeus e gentiles. Que é o que Pablo les disse a los dois grupos. Entonces aquí
culminamos con el versículo 12, ¿no? Que nos habla de las alienaciones, ¿no? La alienación, que los gentiles estábamos sin Cristo, no teníamos la ciudadanía de Israel y estábamos alejados de los pactos, ¿no? Y ahora tenemos un nuevo pacto, o sea, Jesús ha dado un nuevo pacto, una nueva alianza, ¿no? Entonces no podemos no podemos seguir las costumbres de los judíos porque eso era para ese pueblo, ¿no? O sea, y podemos aprender mucho, sí, nosotros mucho podemos aprender, sacamos siempre enseñanzas espirituales de todo lo que Dios ha hecho con los judíos, pero las leyes, las promesas han sido para ellos en ese tiempo. Entonces esperamos que haya sido de bendición este programa. No se olviden de compartir, de escribirnos si tienen alguna duda, de darle like a los episodios. Cada sábado, cada semana estamos compartiendo con ustedes, tratando de estudiar a profundidad este libro de Efesios, ¿no? Y esperamos que cada uno de ustedes escuchen atentamente, entiendan y puedan también compartirnos sus opiniones, ¿no? Y sus dudas. Nosotros esperamos la siguiente semana, esperamos que nos pueda seguir escuchando y Dios mediante vamos a seguir con el estudio de este libro. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.